Olá! Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre icterícia neonatal fisiológica. Fique comigo! O que significa icterícia? Esse termo vem do latim, da palavra icterus, que significa amarelo. Por isso nós chamamos a icterícia de amarelão. Como que ela se manifesta no organismo? Existe uma substância chamada bilirrubina e é quando essa bilirrubina está elevada que ocorre a impregnação dos tecidos e por isso a pele, os olhos ficam amarelos. Essa substância pode impregnar também no cérebro da criança e é por isso que nós devemos ficar muito atentos. Por que nós chamamos de icterícia neonatal fisiológica? Porque ela é um processo que acontece na grande maioria dos bebês. A cada 10 bebês, 6 vão apresentar icterícia. E isso se dá de uma maneira branda, benigna e geralmente é após as 24 horas de nascimento. Se o seu bebê já nasceu amarelinho ou ficou amarelo nas primeiras 24 horas, essa não é a icterícia fisiológica, ela é a patológica e sobre isso nós iremos conversar outro dia. Mas como a icterícia ocorre? Quando o bebê ainda está na barriga da mãe, a placenta é responsável por fazer a eliminação da bilirrubina, essa substância tóxica. Quando o bebê nasce, ele precisa fazer isso sozinho, e aí fica por conta do fígado, do intestino e da vesícula biliar em fazer todo esse processo. Mas imagine, em um dia ele tem a placenta para ajudar, no dia seguinte ele precisa fazer tudo isso sozinho. Ele não dá conta, e o que acontece é um acúmulo dessa substância, a tal da bilirrubina. Mas por que essa bilirrubina surge no organismo? As hemácias são as células vermelhas do nosso sangue. Através dela, nós conseguimos carrear todo o oxigênio. Dentro da barriga da mãe, quem fazia isso por feto era a placenta. Fora da barriga da mãe, o bebê necessita que essas células transportem o oxigênio para que ele possa respirar. Essas hemácias no recém-nascido estão em grande quantidade, o que é diferente do adulto. E essas hemácias possuem um tempo de vida mais curto do que o do adulto. No adulto, nós esperamos que uma célula vermelha viva em torno de 120 dias. Nos recém-nascidos, isso muda para 80, ou seja, as células vermelhas morrem com mais velocidade. A degradação dessa célula dá esse pigmento, a bilirrubina, que vai ser eliminada pelo organismo. Assim que a hemácia morre, essa bilirrubina que cai na corrente sanguínea, ela precisa ser degradada. Por quê? Nessa forma tóxica como ela está na corrente sanguínea, ela não consegue ser eliminada. O nosso corpo não consegue mandá-la embora. É aí que o fígado entra em ação. Ele pega essa substância tóxica e ele transforma em uma substância menos tóxica. E essa substância, sim, vai ser eliminada nas fezes e na urina. Já percebeu que a urina do bebê tem uma coloração amarelo mais forte, assim como as fezes do bebê também é bem amarelinha? É a bilirrubina que está sendo eliminada do organismo. Só que todo esse processo é muito lento, gradual, porque precisa da maturação dos órgãos do recém-nascido. E quais são os fatores de risco para a icterícia? A mais comum delas é a prematuridade. Se o seu bebê nasceu com menos de 37 semanas, ele tem um risco maior. E principalmente aqueles bebês que nascem com menos de 35 semanas. Tudo isso por conta da imaturidade que a gente já mencionou. Outro fator de risco é a ascendência asiática. Os japoneses, os chineses tendem a ter mais icterícia também. Outros fatores de risco são a diabetes gestacional materna e os erros na amamentação. Quando um bebê mama pouco, ou seja, a mãe está com um pouco de dificuldade de amamentar o seu bebê, isso vai fazer com que ele urine menos e evacue menos, ou seja, essa bilirrubina acaba ficando mais tempo acumulada no organismo. E doutora, quando eu devo me preocupar? Primeiro, são os fatores de risco. Como a gente já mencionou, a prematuridade é um dos fatores de alerta e a mamãe precisa ficar ligada nisso. Se você tem diabetes gestacional, se o seu bebê nasceu com baixo peso, tudo isso são fatores e que podem
propiciar o aparecimento da icterícia. Fique ligada. Outro sinal importante é a linha do umbigo. Eu costumo dizer que água no umbigo é sinal de perigo. Na icterícia é a mesma coisa. Se o seu bebê está amarelinho até a região do umbigo, não há o que se preocupar. Você pode esperar mais um pouquinho que essa icterícia vai embora logo. Agora, se ele já tiver amarelinho do umbigo para baixo, na raiz das coxas e já pegando a região das pernas, aí é um motivo para ficar mais alerta e procurar um pediatra o quanto antes. Outro motivo para se preocupar é quando a icterícia passa do tempo esperado. Nos prematuros, nós podemos esperar até 30 dias. Nos bebês que nasceram a termo, ou seja, mais do que 37 semanas, nós podemos esperar até o 7º até o 10º dia. O que passar disso é sinal de alerta e deve ser avaliado por um pediatra. E qual é o tratamento para a icterícia neonatal fisiológica? O tratamento tem duas vertentes. Após ser avaliado por um profissional, ele vai poder dizer se o seu filho está em risco ou não. Ao fazer um exame de sangue, vamos obter o valor da bilirrubina. Se esse valor estiver muito elevado, o seu filho terá que ficar no hospital. Lá, ele vai fazer um tratamento com fototerapia. Nada mais é do que um bercinho de luz que o bebê fica ali deitado, recebendo a luz com uma proteção ocular. Se os níveis da bilirrubina estiverem dentro do padrão seguro, o seu filho pode ter alta e fazer as medidas de suporte em casa. Dentre essas medidas está o banho de luz solar. O ideal é tirar toda a roupinha do bebê e dar um banhinho de sol antes das 10 da manhã ou após as 16 horas. O ideal é que esse bebê receba a incidência da luz solar direto na pele, sem um filtro, sem um vidro ou a janela. Outra medida que ajuda muito é a melhora das mamadas. Quanto mais o bebê mamar, mais ele vai fazer xixi e mais ele vai evacuar. Então, com isso, a bilirrubina vai ser eliminada bem mais rápido do organismo. Agora, e se o seu bebê está com dificuldade para evacuar? Aí vai algumas dicas. Uma delas é fazer a massagem na barriguinha. Lembrando que essa massagem tem que ser feita no sentido horário, ou seja, no sentido do relógio. E é como se fosse uma moldura. Outro tipo de massagem é a famosa bicicletinha. Se mesmo assim o bebê não conseguir evacuar, você pode fazer um estímulo com um cotonete. Pegue um cotonete, molhe em algum óleo de cozinha mesmo, de soja ou óleo de coco, e faça uma pequena pressão no ânus do bebê. Você não precisa introduzir, mas só fazer assim, ao redor. Isso faz com que o bebê consiga evacuar. Outra medida caseira é o banho de chá de picão. E como preparar esse chá? Utilize 1 colher da erva para cada 150 ml de água quente. Depois, dilua essa água na água do banho e dê o banho 2 vezes ao dia por 5 a 7 dias. Como essa erva atua no organismo, na pele do bebê, nós ainda não sabemos. Porém, a Anvisa já tem o seu uso regulamentado, então pode fazer com segurança. Mas atenção, todas essas orientações que foram dadas aqui servem apenas para te ajudar, para clarear um pouquinho a sua mente. Isso não significa que o seu filho não precise de uma avaliação médica, principalmente se depois de todas as medidas feitas em casa ele não melhorar. Portanto, não esqueça das consultas de rotina e qualquer sinal de alerta, procure o seu pediatra. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, principalmente com as mamães de primeira viagem. E não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!